Hi everyone, how's it going? Você está pensando em participar de processo seletivo? Você sabe o que é um case study? No vídeo de hoje eu vou explicar o que é um case study, te dar 5 dicas, um exemplo e um desafio no final. O que é um case study? O case study geralmente faz parte do processo seletivo, ele geralmente é a segunda etapa do processo. A primeira você vai ter aquela entrevista mais tradicional, você passando, geralmente eles vão te dar um estudo de caso. O que é isso? O seu entrevistador, ele vai te passar um problema ou alguma situação e ele vai te pedir para resolver, ou ele vai querer ver como é que você vai lidar com aquele tipo de situação. Então ele vai precisar saber qual é a sua linha de raciocínio e como é que você apresenta isso. Mas o que isso tem a ver com o inglês? A maioria das multinacionais hoje em dia, elas estão trazendo esse processo para o inglês também, porque é aí que eles vão ver a sua fluência, porque você vai ter que raciocinar e fazer uma apresentação, resolver um problema ou apresentar alguma coisa em inglês. Então não é só simplesmente aquela entrevista de pergunta e resposta que você consegue treinar de antecedência, é alguma situação que você não conhece e é aí que ele vai ver se a sua fluência tá boa mesmo, que é o que eles vão precisar para a empresa. Vou te dar um exemplo de um case study. Aqui na escola, o processo de contratação de professores, a gente passa um estudo de caso para eles resolverem junto comigo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vem um aluno aqui para a escola e ele tem um inglês básico, ele tem entendimento de frases bem básicas, ele faz algumas frases mais básicas, ele é um nível A1. O chefe dele disse para ele que daqui 6 meses ele vai ter que ir para a China para participar de uma feira automotiva. Ele vai ter que representar a empresa, ele vai ter que conversar com alguns fornecedores. Então, o que você, candidato, faria nesse caso? E aí, o que eu quero ver desse candidato? Se ele conhece o que é uma feira automotiva, que tipo de coisa acontece lá, que o meu aluno vai precisar saber. Se ele consegue trabalhar em conjunto comigo como coordenadora, como é que a coordenação vai trabalhar também nesse caso. Se ele conhece algum material, alguma coisa que a gente possa usar na aula, que tipo de aula ele vai querer montar, será que ele vai querer trabalhar a tradução? Será que isso é a melhor que eu quero para o meu aluno? E também como é que ele vai planejar o estudo desse aluno. Então eu quero saber como é que está a solução, a resolução que esse meu candidato vai passar para mim. Isso funciona muito bem, porque eu percebo muito bem o que o candidato, como é que é o ponto de vista do candidato. Isso é sensacional. O case study ele é muito bom para a empresa e para você como interviewee. Então eu vou te dar 5 dicas para você fazer um case study bem legal com o seu entrevistador, para você passar com isso com mais tranquilidade. A primeira dica é ask for clarification. Então, se você tem alguma dúvida, se você acha que ele pode te passar mais informação, faça perguntas para o seu entrevistador. Às vezes ele tem uma informação que ele está só esperando você perguntar. A segunda dica é take notes. Anota tudo que ele for te falando, você vai precisar anotar. Então, provavelmente ele vai te dar uma folha de papel ou você leve alguma coisa para anotar também, mas tudo que ele for falando, os dados, os números, você vai anotando para saber o que você vai fazer com essa informação depois. Terceira dica, take time. Toma o tempo que você precisar para resolver. O seu entrevistador sabe que você precisa de tempo para pensar. Então tudo bem, você fala para ele, olha, me dá um minutinho, eu preciso pensar aqui, você vai criando a melhor forma de você apresentar isso. Mas toma seu tempo, não queira já começar a falar que isso vai parecer até estranho para o seu entrevistador. A quarta dica é frame your hypothesis clearly in a logical story. Então você vai ter que deixar essa sua hipótese clara, de um jeito que o cara vai conseguir entender facilmente, com um sentido lógico. Então não é simplesmente começar a jogar dado, porque a sua apresentação também faz parte disso. Como é que você consegue explicar o seu ponto de vista para o seu entrevistador? Isso também é chave, então você vai ter que deixar isso bem claro para ele. Quinta e última dica é walk the interviewer through your point of view. Então você vai ter que caminhar junto com o seu entrevistador o seu ponto de vista. Começa do começo, vai pelo meio e termina no fim. Parece até óbvio eu falar isso, mas põe isso numa timeline, põe isso de uma forma bem clara para ele e vá linkando isso junto com ele, vá mostrando para ele cada caminho junto com ele, ok? Como você apresenta o seu ponto de vista é muito importante. Então você tem 2 grandes partes de um case study. Você tem a parte realmente do seu raciocínio ali, mas você também tem a parte da apresentação. Então isso é de extrema importância. Agora eu tenho um desafio para você. Eu entrei no site da McKinsey, que é uma das principais empresas de consultoria mundial. Eles têm esse processo de case study. Eu peguei um e adaptei pra gente. Então eu vou deixar esse desafio aqui. Eu vou ler esse case study em inglês e eu queria que você deixasse aqui no comentário o que você faria nessa situação. Okay, so this is the challenge.
Limeira wants to achieve major improvements in both the quantity and quality of education for its children. They intend to transform its school system over the next 10 years so that it is able to support its economic aspirations. Blue Pine has been asked to support the Department of Education in diagnosing the condition of its current school system and in identifying the most important areas for improvement. What are the issues you would want to investigate in diagnosing the condition of the current school system in Limeira? Deixa aqui nos comentários o que você responderia nesse case study. Você procura um curso de inglês que vai estudar junto com você regularmente os case studies? Conversa com a gente aqui na Blue Pine, nós vamos montar um desenho de curso pensado na sua necessidade. I'm Fernanda, this is Blue Pine, see you next video.